Olá pessoal, vamos clarear as ideias? Como vocês já devem ter visto, o Trump ontem cumpriu com uma ameaça que ele já estava fazendo há alguns dias e suspendeu os pagamentos feitos pelos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde. A alegação do Trump é que os Estados Unidos precisam investigar o que ele falou que foi uma má administração por parte da OMS na gestão e na divulgação das informações relativas à disseminação do coronavírus. A OMS contesta essas alegações. Quero falar uma coisa que é muito importante, que a gente já viu um pouco aqui no Brasil. A gente tem visto algumas pessoas questionando os dados que foram compartilhados pela Organização Mundial de Saúde e algumas dessas pessoas falando que a OMS deu instruções desde que a epidemia de coronavírus começou a ser um problema local lá na China e que essas informações depois elas foram desmentidas. Um exemplo é que primeiro a OMS não classificou como uma pandemia, depois classificou. Falam também da decisão da OMS sobre o uso de máscaras por pessoas que não estão infectadas, que depois também teve uma mudança. Acho que nesse ponto a gente só precisa prestar atenção no seguinte: como esse é um vírus novo, as informações sobre eles são dinâmicas. Então elas vão surgindo com o passar do tempo. Então é natural que a OMS vá alterando o seu posicionamento. O que a gente não pode é julgar uma informação prestada pela Organização Mundial de Saúde em janeiro de 2020, por exemplo, com base na informação que a gente tem hoje, né? Isso seria um anacronismo. Então a gente tem que julgar a atitude da OMS em janeiro com base naquilo que estava disponível sobre o vírus em janeiro. Por que é muito significativa essa posição dos Estados Unidos no sentido de suspender os pagamentos à OMS? Porque os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, são os maiores doadores da Organização Mundial de Saúde. Essa declaração do Trump sobre a suspensão dos repasses à OMS gerou uma repercussão muito significativa e o repúdio, declarações públicas de repúdio a essa decisão por parte de diversos líderes mundiais e também de diversas personalidades muito conhecidas do grande público. O chefe de política externa da União Europeia fez um tweet lamentando a decisão dos Estados Unidos e falando da importância da União nesse momento para que a gente possa enfrentar um problema que não conhece fronteiras. O ministro das Relações Exteriores da Irlanda falou que esse é um momento de uma liderança e de união também no cenário global e ressaltou o quanto é importante para as nações mais vulneráveis a confiança nas informações prestadas pela OMS. Então, minar essa credibilidade hoje é um grande problema. O Bill Gates, que todo mundo já deve saber quem é, falou que minar o trabalho, prejudicar o trabalho da Organização Mundial de Saúde num momento em que a gente tem uma crise sanitária de ordem global é tão perigoso quanto parece ser, que a gente precisa do trabalho da OMS hoje mais do que nunca. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha fez um tweet que vai bem no sentido da continuação desse vídeo, porque ele diz o seguinte: culpar agora não é a melhor solução. E aí a minha transição vai ser: por que o Trump decidiu agora que ele vai atacar a Organização Mundial de Saúde? Por que isso pode ser interessante para o Trump nesse momento? E por que é interessante para o Trump achar alguém para colocar a culpa de todos os danos gerados para os Estados Unidos por essa epidemia do coronavírus? Porque desde o dia 21 de janeiro, data no qual foi diagnosticado o primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos, até o dia 13 de março, que foi quando o Trump declarou o estado de emergência nacional, o Trump minimizou em diversas oportunidades o potencial do vírus, a magnitude do problema. E isso é um problema principalmente num ano em que a gente tem eleições nos Estados Unidos e que ele vai concorrer com o Joe Biden, que acabou de receber nessa semana o endosso do Bernie Sanders, aquele candidato mais à esquerda ainda, e do Barack Obama, de quem o Joe Biden foi vice, que gravou um vídeo de 11 minutos para endossar a candidatura do Biden. Uma coisa muito importante de dizer é que os Estados Unidos hoje é o país com o maior número de mortes por coronavírus. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o número já passou de mais de 26 mil mortes causadas pela Covid-19. Então, desde o dia 21 de janeiro, quando foi detectado o primeiro caso de coronavírus no solo americano, em território americano, até o dia 13 de março, data da declaração da emergência nacional, o Trump fez diversas declarações falando que estava tudo sob controle, que o vírus ia desaparecer como um milagre e, inclusive, comparando o coronavírus a uma gripe comum, que é um filme que a gente conhece, porque a gente já viu. Teve outra declaração também falando que por volta de abril, estamos em abril com mais de 26 mil mortes, o vírus ia ter desaparecido
o problema ia estar resolvido porque o calor ia fazer com que o vírus se disseminasse de forma mais lenta, o que é uma conclusão que não existe ainda na comunidade científica. Algumas pessoas fazem conjecturas, traçam hipóteses sobre a diferença da disseminação do vírus no calor e no frio, mas como é um vírus novo, as coisas ainda estão, as certezas ainda estão sendo formadas, adquiridas ao longo do tempo. E a gente falou da importância, então, desse discurso de culpar outros países ou entidades internacionais para o discurso de campanha do Donald Trump. Aliás, é importante dizer que toda vez que ele fala para a nação se referindo ao enfrentamento do coronavírus, ele já usa isso como uma estratégia de campanha. Enquanto a campanha do Partido Democrata está prejudicada por causa das questões do isolamento, etc., o Trump tem espaço em rede nacional todos os dias que ele vai falar do coronavírus. E a gente, voltando um pouco para trás, se a gente analisar qual foi o tom da campanha do Trump, quem é o eleitor do Trump, a gente vai já reconhecer essa retórica mais violenta, uma retórica de enfrentamento, nacionalista. Então é o America First, America First, então a América em primeiro lugar, esse tom nacionalista de contraposição a um inimigo externo, que nesse caso ficou muito restrito à China. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões envolvendo a guerra econômica, tecnológica com a China, que não começou agora, e também de enfrentamento a organismos internacionais, como é o caso da OMS. Então, o eleitor do Trump, ele já tem esse apego a essa retórica nacionalista que se posiciona contra o inimigo externo e contra as organizações internacionais. Essa fala do Trump em relação ao coronavírus, agora contra a OMS e contra a China, ele por diversas vezes chamou o vírus de vírus chinês, é só um reforço de uma retórica que ele já vem adotando há algum tempo. Esse eleitor do Trump, e aí aqui eu estou fazendo uma generalização, obviamente, mas é o cidadão americano que se sente prejudicado pela globalização, ele sente que ele perdeu espaço. Há um consenso no sentido de que muito da eleição do Trump, muita responsabilidade pela eleição do Trump veio do espaço nos Estados Unidos conhecido como o Cinturão da Ferrugem. O Cinturão da Ferrugem, ele tinha muitas indústrias que acabaram sendo transferidas para a China em virtude dos custos trabalhistas mais baixos. Então essas pessoas perderam o emprego por causa disso e eles têm que achar alguém para colocar a culpa, então eles colocam a culpa nos chineses. Junto disso tem a questão do roubo de tecnologia. Então existe uma alegação de que quando essas empresas, essas indústrias foram para o território chinês, o governo chinês acabou cobrando o compartilhamento dos dados, dos segredos industriais, e por isso a China conseguiu ter acesso ao conhecimento americano. Nesse contexto, durante a gestão Trump, a gente acompanhou um monte de notícias sobre a imposição de tarifas de um país em relação aos produtos dos outros, de centenas de bilhões de dólares. Isso ficou no noticiário durante muito tempo. Os Estados Unidos, então, acusam a China de estar roubando segredos comerciais e a China, por sua vez, fala que os Estados Unidos estão tentando conter a sua expansão como potência econômica. E aí a tentativa é de transformar essa crise de saúde pública, essa pandemia que ameaça as pessoas de morte, que com certeza vai causar danos significativos para a economia. A gente tem aí divulgados recentemente as projeções do Banco Mundial e do FMI sobre o nosso próximo período de recessão econômica graças a essa crise econômica gerada pelo coronavírus. O Trump transforma isso numa guerra cultural. Então ele faz com que as pessoas coloquem junto com ele a culpa na OMS, a culpa na China, e isso acirra a polarização que foi boa para o Trump e que garantiu que ele fosse eleito. E aí, quando a gente fala da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que está ali sob guarda-chuva da ONU, né, que é uma organização multilateral e que de alguma forma se sobrepõe ali às soberanias dos estados, porque elas não têm um caráter nacional, justamente porque são multilaterais, a gente está pensando em soluções que abarcam mais de um país. Então tem uma história de comunicação global. E isso é um problema para o Trump, porque ele se posiciona contra o globalismo. E tem também uma questão muito interessante, que é quando surge uma emergência de saúde pública, um problema de saúde pública, a gente percebe que o vírus não respeita fronteiras. Então um problema que surgiu originalmente na China, ele acabou se disseminando pelo resto do mundo. A gente tem hoje uma pandemia global. E isso também é importante quando você pensa no cenário interno dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública. Aliás, essa era uma divergência
divergência entre o Bernie Sanders e o Donald Trump em relação ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem o SUS e depois que surgiu essa história do coronavírus, parece que todo mundo deixou por um tempo de atacar o SUS, né? Mesmo as pessoas que antigamente atacavam. E isso é relevante porque se antes a gente pensa que a saúde do outro é um problema dele, que ele é que tem que lidar com isso, quando a gente está lidando com o vírus, a gente percebe que o problema do outro em relação à saúde nos afeta. Então a gente começa a lidar com essa questão da fluidez dos limites, tanto no âmbito interno e, portanto, ressaltando a importância da discussão de um sistema de saúde público, quanto no âmbito internacional, ressaltando a necessidade da cooperação entre os estados nacionais para resolverem problemas que ultrapassam as fronteiras. E aí eu já passo para a parte final desse vídeo, que é comentando um artigo de opinião que foi publicado pelo Martin Wolf, que é comentarista-chefe de economia do Financial Times, que chama esse momento que a gente está vivendo de grande desligamento, que ele diz que é a maior crise que a gente já enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial e é o maior desastre econômico desde a depressão da década de 30. E aí o que ele vai falar é que a nossa crise ela tem caráter global. Então que a gente vai precisar da cooperação dos países para passar por isso, porque senão, tanto em virtude da emergência de saúde pública, quanto em virtude da crise econômica, as pessoas morrerão mais. Se não houver cooperação, a gente vai ter um problema muito maior. E ele até faz uma pergunta dizendo que a nossa principal preocupação é saber como os líderes míopes vão lidar com o problema agora. Ele termina esse artigo de opinião no qual ele ressalta a importância da cooperação global entre os países, falando que nesse momento o que a gente deve lembrar é que numa crise de saúde pública, como a que a gente está enfrentando agora, nenhum país é uma ilha. E essa conclusão de que nenhum país é uma ilha isolada vai contra tudo aquilo que defendem esses líderes que foram eleitos defendendo um discurso nacionalista de separação, de ódio ao que vem de fora, de repúdio ao estrangeiro. E por isso que o Trump tem que achar um jeito dele continuar defendendo o que ele defendeu durante a campanha da eleição dele de 2016, para que ele possa continuar movimentando seu eleitorado para essa eleição que vai acontecer em novembro desse ano. Vou fazer um lembrete aqui no final do vídeo, mas a gente também teve o problema dessa retórica contra a China no enfrentamento do coronavírus aqui no Brasil. A gente teve as postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro falando que a gente deveria comparar a situação do coronavírus, a forma como a China lidou com essa situação, com Chernobyl, e depois a gente teve uma postagem do ministro da Educação, Abraham Weintraub, num conteúdo super racista também contra a China. Então essa tensão não existe só nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil também, até um pouco em virtude do alinhamento automático que a gente tem assistido em relação ao governo Jair Bolsonaro com o governo Donald Trump.